Como é bom estar no Senhor, não é, irmãos? Como é bom estar em Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. É muito bom estar na presença do Senhor. Amém? Muito bom estar na presença do Senhor. Segunda Reis, capítulo 13, verso 14. Quero ministrar uma palavra do Senhor aos nossos corações. Deus é bom demais, né? Como é bonito nós vemos a igreja trabalhando, irmãos. Vemos o corpo de Cristo ativo. Isso é bonito demais, isso é maravilhoso demais. O reino está em movimento. O reino de Deus está em movimento. Amém? Diz assim, todo mundo achou? E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás o sírio. Amém? Esta é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Nós temos que derrotar o nosso inimigo por completo na nossa vida. Amém? Tenha em mente assim: eu tenho que destruir por completo o meu inimigo, senão ele me destruirá. Amém? Pegou essa revelação? Sente-se, por favor. Glória a Deus. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Muito bom nós estarmos em Deus. Porque na realidade, quando nos falta algo, nós vamos no lugar aonde sabemos que tem. Se eu vou na padaria, com certeza eu estou precisando de pão ou de alguns elementos de uma panificadora. Se eu vou no açougue, eu sei que o açougue é o local que tem mistura. Se eu vou no mercado, eu sei que no mercado tem os utensílios necessários para nos manter alimentados. Se eu vou numa livraria, eu sei que lá tem livros. E nessa noite, nós estamos na presença do Senhor, porque Ele tem um alimento espiritual para nós. Nós temos que entender que o ambiente que nós congregamos é um ambiente espiritual. Isto aqui é um ambiente social. Quando nós começamos o nosso culto, até começar o nosso culto, é um ambiente social. É um ambiente de rever pessoas. E quando inicia o nosso culto, nós estamos num ambiente espiritual. Nós temos uma percepção de que em todos os momentos Deus está de uma forma ou de outra nos edificando espiritualmente. E isso é uma congregação. É quando nós entendemos que dentro desta congregação
Os seus talentos me edificam e os meus talentos edificam você. Porque estamos na presença do Senhor. E neste ambiente somos alimentados por Deus. O importante é nós sabermos que, se estamos aqui sedentos ou necessitados de algo espiritual, nós temos que ter a plena convicção que este é um ambiente profético para a nossa vida. E quanto maior é o seu sacrifício para estar aqui, maior também será a revelação de Deus para este momento. Quanto maior a sua fome, maior será o saciar de Deus na sua vida. Quanto maior a sua sede, maior será o saciar de Deus para a sua vida. À medida que nós entendemos que nos reunimos neste ambiente espiritual, o Senhor está trazendo para nós um discernimento espiritual, para nós assim caminharmos a nossa vida nesta terra e não sermos enganados pelo mal, e assim bem como nós caminharmos até o final da nossa vida, porque este é o propósito do nosso chamado. O propósito do nosso chamado é levar a nossa fé e transmitir através da fé uma convicção de que nós temos que chegar até o final da nossa caminhada. Nós temos que combater este bom combate, nós temos que acabar a carreira e nós temos que guardar a fé. Porque este é o propósito designado pelo Senhor. Jesus, para ser glorificado, ele teve que passar pela cruz, e na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. E para entender o propósito da glorificação, para entender o propósito da vida após essa vida, nós temos que permanecer até o fim. Nesta manhã eu acordei e disse ao Senhor que nos encaminhe para a cada dia andar no centro da sua vontade. Porque de forma a caminhar no Senhor, eu sempre tenho em mente assim, um culto, nós não vamos ser mudados completamente. Porque o entendimento que temos é de fé em fé, de glória em glória, sermos transformados à imagem de Jesus. De fé em fé, de glória em glória. Em todos os momentos da nossa vida nós somos levados a estar parecido mais com o Senhor. E isto se faz quando nós entendemos que o Senhor está neste ambiente, e neste ambiente somos edificados. Não é o pastor que está pregando, aqui é apenas um instrumento de Deus que está transmitindo a vontade do Criador, sabendo da necessidade de cada um, sabendo do que cada um anseia, sabendo qual é o destino de cada um, sabendo o que cada um vai fazer quando sairmos daqui e irmos pelejar as nossas pelejas. É o Senhor que conhece os nossos caminhos. E sabendo disso, nós nos deparamos com esta palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Eu não sei você, mas uma das pessoas que nos inspira também no Antigo Testamento é Elias e Eliseu, dois homens de Deus que são marcados por fenômenos espirituais na sua vida. Haja vista que eram pessoas comuns, eram pessoas de carne e osso, eram pessoas que tinham sentimentos, e a Bíblia mostra para nós a humanidade destes profetas, mostra para nós a humanidade destes grandes homens de Deus. Nós podemos ver Elias, num determinado momento da sua vida, se desespera, e a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto, ou seja, Deus não mandou ele para o deserto, mas ele foi para o deserto por conta própria, e chegando no deserto, se depara numa situação de isolamento social, e ele se depara com uma depressão profunda, e diz a Deus, no seu desespero de alma, Senhor, me mata, Senhor. Então logo nós entendemos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmo sendo dotado de uma capacidade, de uma unção específica, Elias era homem como nós. Quando nós olhamos para Eliseu, e nesta parte da vida de Eliseu, nós podemos entender que Eliseu também era uma pessoa humana. Porque o tópico
desta leitura nesta noite está escrito assim: Eliseu adoece. Então, para um homem chamado Eliseu adoecer, identifica-nos que Eliseu também era um homem. Era alguém que estava dotado de um corpo físico. Por mais que nós venhamos a ver os fenômenos ocorridos na vida deste grande homem de Deus, a Bíblia revela para nós que ele adoeceu. Então, quando nós olhamos para os homens da Bíblia, nos inspira. Eu não sei você, mas eu me sinto inspirado, porque olhando a natureza humana de cada um, nós podemos nos colocar no ambiente, nós podemos nos colocar na pessoa e deixar de lado esta unção específica para um determinado tempo da vida de todo terrestre. Nós podemos entender que a vida deles se assemelha à nossa, e nós podemos pegar da vida deles exemplos para as nossas vidas. Nós podemos pegar o dia a dia deles, ainda que sejam poucos os escritos que nós temos da vida diária, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela não mostra para nós como se fosse um diário de cada personagem, em todos os dias registrado no final da tarde o que aconteceu na sua vida. Porém, nós podemos observar em determinados tempos da vida destes homens, que como humano que somos, eles também tinham as suas dificuldades. Mas acima das suas dificuldades, eles tinham uma convicção tamanha na vida em Deus. Eles tinham uma convicção tamanha de que eles precisavam estar em Deus. Para nestes determinados tempos da vida, onde a Bíblia mostra para nós como se fosse um flash de cada vida em determinados momentos, era como se fosse um momento específico que Deus quisesse transmitir a nós, pessoas que viriam depois deles. É como se Deus quisesse que nós focássemos na vida destes homens, para nós tirarmos lições para a nossa vida, para nós tirarmos lições para a nossa caminhada. E isso só é possível quando nós nos deparamos, eu não sei você, mas quando nós estamos meditando na Bíblia, ou quando nós estamos ouvindo alguém que meditou na Bíblia, está transmitindo para nós a importância da passagem ora observada, nós vamos dizer que coisas são essas? Isso estava na Bíblia. Olha só, isso estava na Bíblia. E eu nem percebi, por muitas vezes que li, nem percebi o que estava escrito. Então, são nesses momentos que Deus traz luz na nossa mente, para atentarmos qual é a sua vontade para nós. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida. Existem muitas pessoas que dizem assim: eu queria tanto saber o que Deus tem para a minha vida. Eu queria tanto saber o que Deus quer da minha vida. Eu queria tanto saber vencer as batalhas. Eu queria tanto saber fazer. Eu queria tanto saber. Então eu tenho uma palavra para você. Observe aquilo que está oculto na palavra de Deus. Observe aquilo que está em oculto, porque estas coisas ocultas são do Senhor. E estas coisas ocultas são reveladas àqueles que Deus tem um propósito específico para um tempo específico. E a vida de Eliseu nos inspira muito, porque Eliseu era alguém que queria um compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que Elias tinha várias escolas de profetas. Elias tinha escola de profeta em Gilgal, Elias tinha escola de profetas em Betel, Elias tinha escola de profeta no Jordão, Elias tinha escola de profetas em Jericó. A Bíblia mostra para nós que o chamado de Elias foi para trazer uma orientação espiritual. Então logo Elias, sabendo disso, do propósito de Deus, porque Elias surge no cenário de uma forma tão explícita, porém tão sem história, que a única coisa que mostra de Elias é que ele era tisbita, e Elias surge no cenário profético. Então a Bíblia mostra para nós que Elias se preocupa, da mesma maneira que ele surge do nada, e na unção que Deus havia dado a ele, conferido a ele, ele transmite aquilo que Deus um dia disse a ele, fez na vida dele, transmitir a outras pessoas. Então o que ele fez? Ele colocou grupos, e que de tempos em tempos estes grupos eram orientados pelo próprio profeta Elias acerca de Deus. Por isso leva o nome de escola de profetas. Eu posso dizer uma coisa: quem aprende com profeta também é profeta. Aleluia, amém?
Glória a Deus, maravilha. Então a Bíblia vai mostrar para nós que dentro desta escola de profetas, tinha um que não era aluno de Elias, mas que conhecia a vida de Elias, que conhecia os feitos de Elias. E a Bíblia diz que Elias estava passando por uma junta de bois, e nesta junta de bois, ele encontra lá na última fileira, na 12ª junta de bois, um jovem chamado Eliseu. E quando Eliseu é observado por Elias, talvez ele se assusta, mas Elias, fitando os olhos nele, chega perto e passa a sua capa sobre Eliseu e disse: segue-me, segue-me. Eliseu, ele fica tão atônito de ver um grande profeta dizendo a ele: agora você vai me seguir. A Bíblia diz que Eliseu diz assim: Elias, meu senhor, espera só um pouquinho, porque eu vou na casa de meu pai, e eu vou se despedir de meu pai, da minha mãe, da minha família, e eu já volto. Quando ele diz isso, Elias olha para ele e diz assim: você entendeu o que eu fiz para você? Você entendeu o que eu fiz para você? Amados, a nossa escolha não foi diferente. Nós não tínhamos estilo de profeta, nós não estávamos na igreja de profeta, nós não estávamos servindo a Deus de profeta, nós não temos linhagem de profeta, nós não estamos inseridos na genealogia de grandes homens de fé, nós éramos pessoas comuns. O Senhor Jesus, quando passou por nós, Ele disse: segue-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho lindo isso, porque a minha mãe não era crente, meu pai não era crente, meus familiares não eram crentes, mas quando o Senhor aprove nos salvar, Ele diz assim: vem, segue-me, aleluia. Eu acho lindo isso em Deus, porque Ele não olhou para nós, mesmo nós não tendo linhagem, referência, Ele olhou para nós e disse: eu tenho uma obra na sua vida, aleluia. Aí nós dizemos: eu tenho uma responsabilidade social, eu posso terminar e depois eu já chego? Sim, Senhor, posso? Ele vai dizer: você entendeu o que eu fiz para você? O fato de nós seguirmos o Senhor é entender o que Ele fez por nós. Aqui está o segredo, é entender o que o Senhor fez por nós. A intensidade do meu servir ao Senhor é a intensidade da revelação que Ele fez a mim. Aleluia. A intensidade do meu servir ao Senhor é a intensidade da revelação que eu tive do Senhor. Então a Bíblia diz que Eliseu, ele vai para a sua casa, se despede de seus pais, ele traz nas suas mãos um pouco de carne e um pouco de lenha, e a Bíblia diz que aonde eles estavam, ele constrói uma churrasqueira com tijolo, com pedra, e coloca a lenha, acende o fogo, e com a carne de um boi que ele matou, ele trouxe para fazer churrasco. Ou seja, a vida velha dele estava queimando naquele momento, para iniciar agora uma nova vida no Senhor. Aleluia. Então a Bíblia mostra para nós que Eliseu é uma figura emblemática, e que nos inspira, pelos feitos que ele fez, acompanhado deste homem, Elias. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Eliseu, ele entendeu o que o Senhor fez para ele. Por quê? Porque dentre as escolas de profetas, Elias não foi orientado a levantar nenhum daqueles. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Elias é ordenado pelo Senhor para levantar Eliseu no lugar de Elias. Aleluia. Então a Bíblia começa mostrando para nós os feitos. A Bíblia diz que Eliseu passa por um treinamento. Elias vai em determinados lugares e diz assim: fica aqui, porque eu vou lá. Ele diz assim: não, agora eu sou seu discípulo, onde o senhor for, eu vou também. Então a Bíblia diz que eles saíram de Gilgal, foram para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão, e assim bem como a Bíblia diz que eles não se apartaram do outro. Aí quando passou no quarto estágio do discipulado de Eliseu, a Bíblia diz que Elias pergunta assim: que queres que eu te faça? Peça-me uma coisa antes que eu seja tomado aos céus. E a Bíblia vai dizer: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluia, 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 amém? Então a Bíblia mostra para nós que Elias vai dizer assim: olha, dura coisa você pediu, mas se você me ver sendo tomado aos céus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Então a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando, de repente carros aparecem, cavaleiros aparecem e aparta um do outro. Olha só, os carros
apartou Elias de Eliseu. E a Bíblia diz que num redemoinho, a Bíblia diz que Elias é tomado aos céus. E quando Elias estava no céu, a capa de Elias vem e cai nos pés de Eliseu. Aleluia, aleluia. Olha a transferência de unção, olha a unção sendo transferida. Aleluia. O símbolo da capa é o símbolo da autoridade. O símbolo da capa é o símbolo de autoridade no mundo espiritual. Então quando Eliseu abaixa, olha o segredo, Eliseu abaixa para pegar a capa e levanta, Eliseu já sobe com autoridade sem ele perceber. A Bíblia diz que algumas pessoas estavam do outro lado, observando agora qual era a atitude de Eliseu. Aí Eliseu, ele pega a capa, tira o pó, levanta aos céus e diz assim: aonde está o Senhor Deus de Elias? E toca nas águas, e as águas se abrem. Aleluia, aleluia. Então daquele momento começa o ministério de Eliseu sobre a terra. E a Bíblia diz, e vai mostrar para nós em todos os seus feitos, que Elias opera 7 milagres. A Bíblia diz que Eliseu operou 14. Então a porção dobrada do Espírito de Elias e não do Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Então a história de Eliseu é maravilhosa até chegar aqui. A Bíblia mostra para nós que o cenário estava montado, o cenário estava pronto para o desfecho de uma das revelações lindas na vida de um homem de Deus e na vida de todos aqueles que querem caminhar com o Senhor, batalhando e pelejando as suas pelejas. Se eu perguntar para você, por que é que existem homens que pregam o evangelho, anuncia a palavra, vai atrás das almas, procura as pessoas nos esconderijos de Satanás, levanta pessoas caídas. Se perguntar por que é que existem pastores, por que é que existem pregadores, por que é que existem homens de Deus, missionários, missionárias que vão ao campo missionário, eu posso dizer sem medo de errar, são pessoas que Deus levanta para capacitá-los de uma forma subliminar, única, individual, pessoal, com identidades pessoais, porque Deus respeita as identidades pessoais. Deus conhece tanto o letrado como o iletrado, o indouto como o analfabeto. Ele conhece tanto o sábio como aquele que não conhece. Deus levanta tanto o pobre como o rico, e Deus respeita a vida pessoal de cada um. Uns podem ser mais chucro como Pedro, outros podem ser mais intelectuais como Paulo. E Deus respeita cada um e usa cada um conforme o que lhe apraz fazer sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Então quando nós olhamos para a vida de Eliseu neste ponto, Eliseu estava no final da vida. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que Eliseu adoeceu de uma doença. Estava no leito de enfermidade. Imagine o cenário: um homem de Deus, um profeta de Deus, um grande influenciador de reis. Agora Eliseu estava isolado, sozinho, porque a Bíblia não diz que ele estava na casa de alguém ou estava com alguém, mas a Bíblia mostra que estava Eliseu na cama, no leito da sua morte, e com a enfermidade que ele estava, ele morreu. Está aqui o texto. Mas nós não podemos indagar ao Senhor, nós não podemos dizer: Senhor, se o Senhor é Deus, por que Eliseu morreu da sua enfermidade? Existem coisas na palavra do Senhor que não existe resposta. Existem coisas na palavra do Senhor que não tem resposta para a nossa vida. Nós não encontramos todas as respostas para a nossa vida, mas nem mesmo porque as respostas não estão explícitas na palavra de Deus, quer dizer que Deus não exista. Nós podemos não encontrar resposta para aquele momento, mas nós podemos observar que num dado momento nós vamos entender o porquê que aconteceu conosco. E na vida de Eliseu não é diferente. A Bíblia diz que Eliseu morre daquela doença. E o texto que sucede um pouco mais adiante vai dizer que Eliseu morrendo, irmãos, olha só para você ver, Eliseu era um grande influenciador de reis, de pessoas foram beneficiadas pelo ministério de Eliseu, mas como que Eliseu se encontra sozinho, e depois da morte, não tinha nenhuma cova com honrarias. Eliseu não tinha nenhuma cova com honrarias, porque a Bíblia diz o texto, que Eliseu
é colocado numa cova e nem terra vai sobre ela. É, pastor? É. A Bíblia vai mostrar para nós que colocam Eliseu numa cova, numa sepultura aberta, e deixam a sepultura aberta. E passa-se o tempo, aquilo que era matéria começa a se desfazer. Só ficam os ossos de Eliseu. Agora note, ninguém sabia porque Deus permitiu Eliseu morrer. Ninguém sabia porque Deus permitiu da doença que Eliseu estava morrer daquela doença. Mas nós podemos entender que para todo tempo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz, olha que fato interessante, a Bíblia diz que havia uma guerra, e da guerra Israel estava perdendo. Então o que fizeram os soldados de Israel, quando os inimigos vieram contra, sabendo do poderio, não conseguiram enfrentar de frente, de batalha de frente, eles correram, acertaram um soldado e matou um soldado de Israel. E a Bíblia diz que os soldados correndo naquele desespero, aquele soldado morto que estava nos ombros de alguém, quando esta pessoa não suporta mais o peso, pega o corpo daquele soldado e joga numa cova aberta. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que quando aquele corpo, irmão, quando aquele corpo que estava morto toca nos ossos do profeta Eliseu, a Bíblia diz que naquele momento aquele soldado ressuscita. Aleluia, aleluia. Ninguém entende o momento da vida que nós passamos, ninguém compreende o momento da sua vida, ninguém compreende e sabe o que está acontecendo com você, ninguém sabe o que está acontecendo, e muitas vezes você pode até dizer, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. A única coisa que eu posso dizer para você, pode ser que através dessa sua dor, desse seu momento, ou até mesmo da sua morte, pode ter alguém que vai ser ressuscitado na fé, pode ser alguém que vai ser levantado pela fé, pode ser alguém que vai ser tocado pela fé, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, não entendemos todas as coisas que acontecem a nós, mas assim como aquele soldado, irmão, que ressuscita, agora tente imaginar, irmão, tente imaginar, os soldados de Israel correndo, lançam o corpo na cova, e continuam correndo, quando o corpo toca no osso, ele, o que estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? Está entendendo? Ele levanta aquela cova, vê os ossos, meu Deus! Se assusta. E quando ele levanta ali, sai daquela cova, ele começa a correr. Aí vê o soldado, os seus amigos lá na frente. Ele fala assim, ei, espera aí. Ó, alguém olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, o que é esse que vem correndo atrás de nós? Aleluia. Aleluia. Ele aqui, ó, espera eu, que espero ser perna para quem tem. Amém? Então existem coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas nós temos que aprender lições. O importante da nossa vida não é compreender todas as coisas, mas sim tirar lições de todas as coisas. O importante na nossa vida não é entender o porquê das coisas, mas é dizer, Senhor, me ensina o que o Senhor está querendo transmitir a mim. Me ensina, Senhor. Aleluia. Então a Bíblia vai mostrar para nós que Eliseu estava doente, e naquele momento Israel estava num período difícil. A Bíblia diz que no reinado de Jeoás, sabendo que Eliseu estava em casa, estava doente, ele entra na casa. A Bíblia diz que ele se debruça em cima do profeta e começa a chorar. Meu pai, carros e cavaleiros. Na realidade era a expressão de autoridade de Eliseu, que havia sido confiada a ele, de ver as coisas espirituais, saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo, saber que Deus está conosco, como o salmo que foi lido nessa noite, saber que Deus está conosco. Aleluia. Nós não podemos perder de mente que Deus está conosco. Em nenhum momento nós podemos dizer, Deus, eu estou sozinho, estou sozinha. Não existe ninguém sozinho, ninguém sozinha. Nós temos que entender que Deus está conosco. A Bíblia diz que naquele momento em que Jeoás se debruça em cima de Eliseu doente, Eliseu sabia qual era a vinda de Jeoás naquele momento. Por quê? Porque Israel estava com um decreto do seu inimigo, de que viria em guerra contra Israel. Jeoás temeu e foi até onde Eliseu estava.
E a Bíblia diz que Eliseu, sabendo do que estava por acontecer, irmão, note uma coisa importante: um homem doente em cima da cama, não se sabe se estava sozinho ou não, mas o que me chama a atenção, e o que tem que nos chamar a atenção, é que mesmo ele no final da sua vida, dentro da sua casa, tinha um arco e tinha flecha. Aqui é muito sério o que eu vou dizer nessa noite. Dentro da casa de Eliseu tinha um arco e tinha flecha. Significa que aquele homem nunca na sua vida perdeu uma convicção de que estava em batalha. Em nenhum momento passou na sua vida que ele estava vivendo uma vida sossegada, mesmo sendo profeta, homem de Deus. Ele sabia que estava em guerra. Por isso que dentro da sua casa tinha arco e tinha flecha. Símbolo de guerra. Símbolo de guerra. E o que nós temos que ter em mente, que nós temos que ter em casa, elementos de guerra. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que eu tenho que ter uma arma em casa? Não é isso. Você tem que entender que tudo aquilo que foi vivido pelos nossos irmãos do Antigo Testamento são figuras e sombras para nós hoje. O que nos mostra e chama atenção é que mesmo aquele homem na velhice, ele tinha o entendimento que tinha que estar preparado para a guerra. Nós estamos em batalha, crente. Nós estamos em batalhas. E nós precisamos entender que não é pelo passar do tempo que nós temos servindo ao Senhor que nós podemos esmorecer na oração, no jejum, na leitura, no devocional, no serviço ao Senhor. Nós temos que entender que estamos em guerra. O que dizer do apóstolo Paulo quando escreve a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé? Quando ele diz: Timóteo, vem depressa, Timóteo, porque o frio se aproxima, e o frio é terrível no calabouço, Timóteo. Então vem depressa, traz para mim a minha capa que eu deixei em Troade, na casa de Arquipo. Traz depressa a minha capa, Timóteo. Quando você vier, traz também os meus pergaminhos. O que um homem, irmão, preso com algemas 24 horas, com um soldado ao seu lado, queria? Pergaminho. Que são os pergaminhos? Pergaminhos são livros. Livros de estudos, livros de conhecimento. Paulo queria os pergaminhos para ler a Bíblia todos os dias. Mesmo Paulo sabendo que ele estava condenado à morte, que faltaria poucos dias para ele ser decapitado, ele disse: vem depressa, porque o frio se aproxima. Eu quero proteger o meu exterior, o meu corpo, mas traz para mim os meus livros e pergaminhos, porque eu quero proteger a minha alma e ter convicções no espírito para a vida que eu terei pela frente. Aleluia! Um homem que estava condenado à morte no final da sua vida, estava sendo levado para ser oferta de sacrifício, de aspersão de sangue. Mas ele sabia que estava em batalha, e foi na segunda carta que ele escreve a Timóteo, que ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Aleluia! Nós precisamos saber, irmãos, que nós estamos em batalha e nós não podemos esmorecer. Nós não podemos esmorecer na fé. Nós não podemos esfriar na fé. Nós não podemos perder o compasso. Nós temos que manter o compasso da fé como um bom soldado. Aleluia! Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, compreender. Nós já ouvimos nessa noite: alguém que desviou na fé, sofreu consequência do seu desvio da fé. Amados, aprenda algo que eu vou dizer nessa noite. Quando o juízo não vem de imediato sobre nós, pelas coisas erradas que nós fazemos, não é o entendimento de que Deus está aprovando. Porque de imediato nós podemos pecar, de imediato nós podemos transgredir, de imediato nós podemos burlar, de imediato nós podemos esfriar e parar, de imediato podemos. E na constância que nós estamos vivendo, nós não podemos admitir que Deus está aprovando a nossa conduta por muitas vezes.
Nós temos que entender que a aprovação de Deus não dá para nós o entendimento de que Ele concorda com as coisas que eu estou fazendo. Isso é questão de tempo. Assim como Eliseu tinha na sua casa arco e flecha, e ele estava na cama. Assim como Paulo estava no calabouço, e ele disse: olha, traz para mim a proteção exterior do meu corpo físico, mas traga também para mim a proteção daquilo que protege a minha alma. Aleluia! Nós não podemos estar desconexo da nossa vida e do nosso compromisso. A Bíblia diz que Jeoás estava desesperado. Agora preste bem atenção, irmãos, quem não sabe quem é em Deus se desespera. Quem era Jeoás? Jeoás era rei, que, entre aspas, era para ser a maior nação do mundo antigo, a maior potência do mundo antigo. Agora, como estava Jeoás? Com medo de um exército pequeno. Aonde ele vai? Na casa do profeta doente. Olha, na casa do profeta doente. Profeta doente. Quando vê Jeoás chegando, Deus já abre a revelação dele. Quando ele debruça em cima de Eliseu e chora e levanta, Eliseu olha para ele e fala assim: pega o arco, pega a flecha. Jeoás vai lá, pega o arco e pega a flecha. Vem do lado da cama. Eliseu fala assim: abre a janela, ó, porta de contato para o mundo externo. Eu posso dizer isso nessa noite. Ao sair desse culto, você está abrindo a janela para uma realidade da vida que você vai ter que viver, que nós temos que viver. Esta realidade, esta esfera aqui, é a esfera da casa do profeta. Este ambiente aqui é a esfera da casa do profeta. É onde o profeta orienta as pessoas. Eliseu diz assim: Jeoás, chega mais perto. Pega o arco, peguei. Pega a flecha, peguei. Chega mais perto. A Bíblia diz que o profeta pega na mão do rei. E o profeta pega na mão do rei segurando a flecha. E a Bíblia diz que eles fazem assim, ó. Os dois. Puxa. A flecha vai e toca a terra. Uma pergunta. Naquele momento, a flecha matou o inimigo? A flecha matou o inimigo? Nós temos relato da história de que algum Ciro foi morto? Sim ou não? Sim ou não? Não matou ninguém. Por que o profeta diz assim: esta flecha é a flecha do livramento? Por que o profeta falou assim: esta flecha aqui vai ser o livramento contra o inimigo que vem vindo de fronte de vocês? Mas o profeta e o rei não matou nenhum soldado. Mas eu quero dizer, o mundo espiritual estava organizado numa palavra para dar vitória. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Nessa noite você está com a sua mão segura na minha mão, e nós dois estamos atirando uma flecha. Talvez você não sabe, talvez você não observa, mas em cima desta palavra que eu estou ministrando, Deus está dando livramento a você. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair dessa porta. Você não sabe o que vai acontecer quando você chegar no seu trabalho. Você não sabe o que vai acontecer, mas tem uma palavra de Deus dizendo que o mundo espiritual está organizadíssimo. Nós temos que atentar para aquilo que o profeta diz. Amados, eu não sou apenas um pastor. Eu sou um homem de Deus. E eu já vi coisas acontecerem. Por não atentar para isso que está escrito aqui. De pregar uma mensagem, acabar o culto, e nós vemos acontecendo identicamente aquilo que foi ministrado. Nós temos que ter entendimento. Toda palavra que é liberada neste ambiente é liberada para nos trazer condução, orientação, exortação. Esta palavra tem direção, assim como o profeta Eliseu disse: esta
flecha que você atirou é a flecha do livramento, porque eu te ensinei, eu te revelei, eu mostrei para você. Esta é a flecha do livramento sobre a sua vida e sobre a nação de Israel. Eu posso dizer em nome do Senhor Jesus, se você atentar para aquilo que está sendo ministrado nessa noite, que você está em batalha, e nós temos que estar atento em todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Se você atentar para isso, a flecha do livramento contra o inimigo da frieza espiritual vai ser bloqueado, paralisado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, o mais interessante, irmãos, agora preste atenção e foque agora no que eu vou dizer. A Bíblia diz que quando o rei acaba de atirar a flecha e sai pela janela, a flecha do livramento, a flecha do vencer da batalha, entenda, uma guerra é composta de batalhas. Quando Eliseu disse assim, esta flecha é a flecha do livramento contra esta batalha. Por quê? Porque ele vai vir contra Israel, Israel vai prevalecer e ganhar a batalha, mas uma guerra é composta de batalhas. Aprenda o que eu vou dizer, não quer dizer que você conseguiu vencer uma batalha, você venceu a guerra só vai ser vencida quando nós fecharmos os nossos olhos dessa vida e entrarmos na terra de descanso e paz para todo sempre. Nós estamos em batalhas. A Bíblia vai dizer para nós, olha só, a Bíblia vai dizer para nós, que Eliseu fala assim, Jeoás, atire as flechas. Então quer dizer que tinha mais de uma flecha. Tinha mais de uma flecha. O importante é saber, que se você venceu uma batalha, glória a Deus. Venceu uma tentação, glória a Deus. Venceu a frieza, glória a Deus. Venceu aquilo que vem contra a sua fé para te fazer cair, glória a Deus. Mas não se esqueça, a guerra é composta de batalhas. Olhe só o texto. Eliseu disse para Jeoás, atire as flechas. Tinha mais flechas ali. Então Jeoás pega uma flecha, como o profeta tinha mandado, e a flecha vem e cai na terra. O profeta, deitado na cama, permaneceu deitado e calado. Jeoás, talvez, olha para o profeta e fala assim, profeta, ó profeta, ele meio temeroso, pega outra flecha, atira, profeta deitado, Jeoás preocupado, pego mais flecha, não pego, e agora? Olha para o profeta, o que ele tinha dito? Atire as flechas, atire as flechas. Ele atirou duas e olhou para o profeta. O profeta não faz nada, não esboça nada, não fala nada. Irmão, é terrível quando nós não sabemos o que fazer no reino. Como é terrível nós não saber o que fazer no reino, por não se interessar no reino, por querer sempre que pessoas digam o que nós temos que fazer no reino. Pessoas têm que dizer o que tem que ser feito no reino. Faz isso, faz aquilo outro. Nos falta percepção do que tem que ser feito no reino. Isso é terrível, isso é indecisão, isso é falta de comunhão. E nós não podemos ter isso nesses dias. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Eu não preciso dizer, olha, faça isso, faça aquilo outro. Profeta nenhum precisa dizer para você, faça isso, faça aquilo outro. Não! Nós estamos vivendo uma crise de identidade de quem nós somos. Nós precisamos de pessoas sempre nos colocando para frente, E quando esta palavra de colocar para frente não vem sobre nós, o que é que nós fazemos? Amados, nós precisamos despertar para um tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos despertar para um tempo que nós estamos vivendo.
Nós não precisamos dizer, faça isso, faça aquilo, não. Nós temos que ter convicções. O Senhor já disse para nós uma vez, Deus disse para Noé uma única vez, constrói a arca. Disse uma única vez, meu irmão, entendo o que eu vou dizer agora, em nome do Senhor Jesus. Deus disse para Noé, constrói a arca, Noé. Sabe quando Deus veio falar com Noé? Meu Deus. Sabe quando Deus veio falar com Noé? Depois de 100 anos. Deus disse uma única vez, Roberto. Deus disse uma única vez, Noé, eu quero que você construa a arca e coloque animais dentro da arca, porque eu vou destruir a terra. Depois que Deus veio falar com Noé novamente, depois de 100 anos. Por que é que nós precisamos de todo culto Deus usar alguém para falar conosco? Ai, estou triste por quê? Porque ninguém fala comigo. Ai, estou triste, ninguém, não sei o que Deus quer da minha vida. Nós somos uma geração que está precisando de amuletos para... Nós precisamos de coisas. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e nunca mais sair dele. Nunca mais sair dele. Nós precisamos entender que Deus já nos chamou para a salvação. E Deus já disse que estaria conosco todos os dias. E que na salvação, um dia desfrutando da salvação, eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu tenho que fazer discípulos do Senhor. Eu tenho que ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos nos despertar para algo. Nós precisamos nos despertar para algo. E o Senhor está nos chamando para uma realidade espiritual. Quantas almas você gerou, Senhor? Quantas almas você gerou no reino? Oh, Espírito Santo. Jeoás olha para o profeta não fala nada, ele vai lá, pega mais uma flecha, todo desenchavido, sem saber se era isso mesmo, e atira a flecha. Aí depois ele olha para o profeta, aí fica os dois, um olhando para o outro. Ninguém fala nada, o profeta não fala, Jeoás não fala. Como das outras vezes, eu tiro mais uma, não atiro, e agora, o que faz? Eu faço alguma coisa, eu corro para lá, faço para cá, o que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor, para o reino, pastor? A única coisa que o profeta perguntou foi isso. Acabou? Jeoás desencha a vida e fala assim, acabou. Aí ele vai dizer uma palavra. Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes para derrotar completo os sírios. Porém, você não vai derrotar os sírios completamente, porque você não teve fé para continuar atirando até o final. Aí eu fico perguntando, peraí, ele atirou 3, faltou mais 2 ou 3, porque de 5, 6, falta mais 2 ou 3, então eu posso colocar 3, então agora eu vou começar a pregar, essa só foi a introdução. Tem coragem de continuar até meia-noite? Pastor, tem que trabalhar amanhã, pastor. Também. Pastor, eu estou com compromisso agora, meu estômago está também. Mas não vou fazer isso, só vou falar 3 flechas. Qualquer dia desse eu termino. Olha só. Se faltaram 3 flechas para destruir completo o inimigo, nós precisamos entender que existem 3 flechas que não podem sair da nossa mente e nós temos que atirar sem parar. Primeira flecha, esquecer o passado. Para que eu derrote o meu inimigo completamente, eu tenho que esquecer o meu passado todos os dias. Hoje eu tenho que esquecer o que aconteceu ontem, amanhã eu tenho que esquecer o que aconteceu hoje, depois da manhã eu tenho que esquecer o que aconteceu, assim sucessivamente. Por quê? Porque passado não move presente e tira a expectativa do futuro. Eu não posso carregar um fardo do passado dentro da minha alma, porque o fardo do passado vai me tirar da presença de Deus. A flecha do passado tem que ser atirada contra o inimigo, porque senão ele sempre vai lançar em rosto o meu passado.
Se eu quero caminhar a minha carreira até o final, eu tenho que a cada dia esquecer o meu passado. E tem pessoas que não conseguem largar o passado, seja ele pessoal ou seja dos outros. Quando é o meu passado, está perdoado, mas o passado dos outros eu não esqueço. O meu passado me perdoa, mas o passado dos outros, esqueço não, perdoo não. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Deus quer que você aniquile o passado da sua mente. Em nome do Senhor Jesus. Porque senão o passado vai te prender uma vida de caminho sem volta. Tira o passado da mente. O apóstolo Paulo, de todas as batalhas que ele enfrentava, ele diz: eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho para o alvo, eu tenho um alvo, e eu tenho que chegar lá. E eu não posso que nada me tire do alvo. Eu tenho que chegar aonde o Senhor está. Aleluia. Eu não posso nem para a esquerda, nem para a direita. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu vou chegar lá. Aleluia. Aleluia. Atire a flecha que derrota o seu inimigo, que é apresentar para você o seu passado. Aleluia. Discir nas vozes. Vou fazer você entender. Nós temos 3 vozes que falam ao nosso coração. Nós temos 3 vozes: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. 3 vozes. Olhe só. Discir nas vozes. A voz do homem me faz olhar a vida só nesse nível, porque é só aqui que nós saciamos a nossa alma. É só nesse ambiente que nós saciamos a alma. Quando nos falta alguma coisa nesse ambiente, o homem que há em nós vai falar conosco: você não tem fé, você não tem Deus. Está entendendo? A voz do diabo é sempre olhar o passado. A voz do diabo é sempre te tirar do propósito específico de Deus. Se tudo que você está fazendo no reino, você ouve uma voz: não é assim, não faz assim, eu se fosse você não faria, eu faria outra coisa, eu sei o que, não sei o que, não sei o que. Você está saindo do propósito de Deus. Jesus, certa feita, estava ensinando seus discípulos e preparando seus discípulos para o tempo que ele iria para a cruz. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim: está chegando o tempo, o meu tempo, eu vou ser crucificado em Jerusalém. Pedro, amigo, olhou para Jesus e falou assim: mestre, chega para cá, tenha dó de ti mesmo, tu és o nosso rei, tu és o nosso Senhor, tu não vai para a cruz não. Jesus olha para Pedro e não vê Pedro, mas vê dentro de Pedro o mal tentando lhe tirar do propósito. Arreda-te, Satanás, você não conhece as coisas de Deus. Note, o inimigo não usou inimigo, o inimigo usou amigo. Nem sempre aqueles que nos aconselham estão nos levando para cumprir o propósito de Deus. Discir nas vozes. E depois nós temos a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai: este é o propósito, caminha nele, siga neste caminho, permaneça firme. Se você olhar o passado, você não atirar a flecha para derrotar o seu inimigo do passado, ele vai te tirar do propósito. Segunda flecha que Joás não atirou: ter a convicção de que a vitória vem do Senhor. Se ele tivesse atirado a flecha, ele estava dizendo: eu tenho uma convicção de que a vitória vem do Senhor. A vitória não vem pela minha capacidade.
Se você está precisando de uma intervenção de Deus, a sua vitória não vem pela capacidade, não vem pela amizade, não vem pelo coleguismo, não vem pelo companheirismo no trabalho. A sua vitória não vem por brechas, por caminhos mais curtos. A sua vitória, ela vem do Senhor. Confia nele. Não existe inimigo maior, poderoso, que pode derrotar aquele que entende que a vitória vem do Senhor. Não existe obstáculo, barreira, não existe montanha para aqueles que entendem que a vitória vem do Senhor. Aleluia. Atire essa flecha de convicção. A minha vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. E agora, por favor, se coloque de pé, eu já vou encerrar, irmãos. Olha só. A última flecha que ele não atirou foi a flecha da confiança da palavra profética. A confiança da palavra profética. Porque o entusiasmo, quando ele pega a primeira flecha, que Eliseu coloca as mãos sobre a dele, foi tamanha que ele atira, na convicção. Agora quando o profeta fala assim, atire as flechas, ele não deu crédito. Por quê? Porque ele atirou 1, 2, 3 e parou. Flecha da confiança da palavra profética. Ele não matou o seu inimigo quando atirou a flecha, mas ele matou o inimigo quando esteve no campo de batalha. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você vai vencer o seu inimigo se você guardar as flechas que são ministradas nesse ambiente, porque o inimigo só vem lançar sobre ti coisas para te derrubar, e se você tiver com a flecha do Senhor, você vai avançar. A confiança da palavra profética, a confiança da palavra profética. Guarde todas as palavras proféticas que você receber, porque elas vão gerar frutos na sua vida. Olha só que lindo. Jacó estava num ambiente profético, fugindo da casa de seu pai por causa de seu irmão. Ele está no ambiente profético, Betel, casa de Deus. Oh, coisa linda. Casa de Deus. Naquele ambiente profético que ele estava, ele pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça, ou debaixo da cabeça, e dorme. A Bíblia diz que do céu apareceu uma porta e uma escada que tocava a terra, e anjos que subiam e desciam por ela. E no sonho ele ouve uma voz e disse assim: Jacó? Sim. Quem é? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de teu pai. Aonde você está, eu vou dar para você. Leste, oeste, norte, sul, aonde os seus olhos conseguem observar, são teus por herança. Irmãos, olha só. Um jovem que tinha saído sem troca de roupa, sem expectativa de vida. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento seu irmão podia matá-lo. Um Deus que diz assim: eu vou te abençoar muito nessa terra. Eu vou te abençoar muito nessa terra. 2 pessoas estão entendendo. Eu vou te abençoar muito nessa terra. Eu vou te abençoar muito nessa terra. Eu vou te abençoar muito nessa terra. Eu vou te abençoar muito, muito, muito nessa terra. Agora, qual foi a resposta quando ele acorda do sonho? Qual foi a resposta que ele dá para o Senhor depois da palavra profética? Senhor, se tu me abençoares como o Senhor disse, de tudo eu vou te devolver aquilo que é seu. Agora, o fato não é devolver o que é seu, e esse também não é o propósito da mensagem. O fato é crer na palavra profética. O fato é crer, porque quando Deus fala assim, eu vou te dar tudo isso aqui, automaticamente ele fala assim, eu vou estar rico. Automaticamente eu vou devolver para Deus o que lhe pertence. Mas olha só, o que Deus está dizendo para nós não é apenas nesta área financeira, porque muitas pessoas podem ser ricas, mas ao mesmo tempo tão pobres, porque a riqueza não consiste só no dinheiro, a riqueza consiste em ter Deus a seu favor. Aleluia. Aleluia.
Eu sei que existem pessoas que estão dizendo assim: eu não quero ser rico de dinheiro, pastor, eu quero ter saúde. Pastor, eu não quero ser rico de dinheiro, eu quero ter uma família abençoada. Pastor, eu não quero ser rico de dinheiro, eu quero ser, pastor, uma pessoa que consiga ajudar outras pessoas. Pastor, eu não quero ser rico de dinheiro, eu quero ter talentos para poder ensinar outras pessoas. Pastor, eu não quero ser rico de dinheiro. Pastor, eu quero fazer o reino, eu quero fazer o reino avançar. Aleluia. Você vai conseguir todas as coisas que Deus falar para você. Você vai conseguir todas as coisas que Deus falar para você. Mas você tem que entender a palavra profética que Ele está dizendo a você. Dá uma resposta para Deus. Dá uma resposta para o Senhor. Aleluia. Pode ser que o tempo demore um pouco. Pode ser que no percurso você não veja Deus. Jacó sai dali para casa do seu tio Labão. Irmão, para Jacó voltar para o mesmo lugar, foram-se aproximadamente entre 23 e 28 anos. Para Jacó voltar no mesmo lugar, com a palavra profética cumprida na sua vida. Jacó foi enganado, Jacó foi colocado para trás, Jacó sofreu de tudo. Mas tem uma coisa: Deus era com ele, aleluia. Eu quero profetizar na sua vida em cima dessa palavra. Tudo aquilo que você já gastou até aqui, força, disposição, tempo, dinheiro, tudo que você já gastou para buscar o sonho realizado na sua vida e não conseguiu, dá um sim para Deus. Dá um sim para o Senhor a partir dessa noite. Dá um sim para Deus. Deus, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou, Senhor, novamente retornar tudo para o Senhor. Dá um sim para Deus. Você vai ser hábil na palavra, você vai ser ousado na palavra, você vai ter dons espirituais, você vai ter dinheiro, você vai ter família, você vai ter a honra do Senhor na terra. Só depende de você. Dá um sim para Deus. Aleluia. Dá um sim para Deus. Dá um sim para Deus. Em cima desta palavra profética, dá um sim para o Senhor. Eu poderia chamar todos aqui na frente, mas não vou fazer, porque Deus conhece o seu coração. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, assim como Deus tem falado comigo, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você feche seus olhos e olhe para a sua vida agora. Como está? Talvez você está igual Jeoás, preocupado, você está com medo, você está vendo a situação avançar, sem uma resposta, uma solução. Talvez você está igual Jeoás, você não consegue ver uma saída, mesmo estando com o profeta, e o profeta orientando o que fazer, você não encontra saída, mas tem uma resposta. O Deus que conhece o seu coração, vai ver pelo seu estilo de vida, o quanto você adora e busca o cumprimento desta palavra profética sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está do seu lado, o Espírito está contigo, o Senhor está vendo você. Não desanime, você só precisa no seu dia a dia dizer para Deus: Deus, eu estou apenas cumprindo a tua palavra profética. Eu não estou vendo nada ainda, mas estou cumprindo a tua palavra profética. Eu não saio do lugar, eu não saio da minha posição, eu continuo firme, eu continuo avançando, eu continuo falando, eu continuo orando, eu continuo jejuando. Nada vai me tirar do propósito que um dia o Senhor falou para mim. Você pode ter certeza que as coisas vão começar a mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas vão começar a mudar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É no seu estilo de vida que Deus vai cumprir a palavra profética. Aleluia. Um menino que veio de Minas Gerais para desbravar na cidade de Botucatu, casado, com esperança de fazer uma vida aqui na cidade de Botucatu.
No meio do caminho a esposa mete o pé na bunda. A esposa abandona. Foi embora. Foi embora para Minas de novo. Sem conhecer ninguém aqui, sem família aqui, sem nada aqui na vida. Continuou na fé. E por muitas vezes o pastor dele olhando para ele falando assim: meu Deus, será que vai aguentar na fé? Continua firme, meu querido, continua firme. Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, você vai ver, Deus vai abençoar a sua vida. Continua na fé, continua, não desvia. E ele mesmo, com todos os problemas sociais que estavam à sua porta, sem trabalho fixo, sem nada, ele continuou na fé. E você não encontrava motivo para desânimo, ele estava sempre na mesma caminhada. Até hoje ele testemunhar aqui. Até hoje ele testemunhar aqui. Deus vai concluir a palavra profética sobre a sua vida, Juarez. Continua firme na casa de Deus, servindo ao Senhor. Continua, 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 porque tu verás a manifestação de Deus a seu favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, continua firme. Continua, 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 continua. Não dá vontade de terminar, mas eu tenho que terminar. Que esta palavra se torne realidade na sua vida. Que esta palavra se torne realidade na sua vida. Deus nunca vai dar força àquele que não quer a força, que quer ficar deitado. Deus só vai dar força àquele que quer estar de pé. Todas as vezes que Deus encontrou o profeta para dizer a ele algo, ele vai dizer assim: põe-te em pé que eu quero falar contigo. Você quer ver a minha manifestação? Então se coloque de pé, porque deitado eu não vou ajudar. Eu vou dar de pé, então se põe de pé. Em nome do Senhor Jesus. Se Ele encontrar em você a disposição, ainda que em meio à fraqueza, você continuar de pé, você pode ter certeza que Ele vai falar, que Ele vai usar, que Ele vai dar para você um norte para a sua vida, e você vai caminhar na força do Senhor. Você acredita? Eu quero ministrar uma palavra forte agora. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Amém? Esta é a palavra final que eu dou. Seja feito conforme a sua fé. Pastor, como que eu sei se eu tenho fé? Se você permanecer de pé e caminhando no propósito, você tem fé. Tu verás com os teus olhos aquilo que Deus prometeu para ti nessa palavra profética, em nome do Senhor Jesus. Você acredita nessa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.